Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de teologia. Nós já estamos no módulo 8, estamos falando sobre os evangelhos e já foi muito especial a nossa primeira aula. Nós já falamos, nós fizemos a introdução dos evangelhos, fizemos um breve contexto histórico, trouxemos algumas informações do contexto político, do contexto social do período dos evangelhos, do advento de Cristo. Falamos sobre a plenitude dos tempos, aquilo que Paulo nos indicou na carta aos Efésios e também na carta aos Gálatas. E falamos já sobre o evangelho de Mateus. Falamos sobre as características, as peculiaridades daquele livro, desse evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o evangelho de Marcos e, na sequência, o evangelho de Lucas. Então, que Deus possa falar ao nosso coração, esteja com seus ouvidos atentos, Bíblia na mão, e você que é nosso aluno, também com o seu material, que vai ajudar bastante na condução dessa aula para você fazer o acompanhamento necessário. É claro que na nossa aula a gente acaba não abordando todos os pontos fielmente aí do nosso material, mas você pode estar lendo, estudando. Também se tiver alguma dúvida, depois entre em contato com a gente pode também estar sanando as dúvidas, pesquisando juntos e também buscando de outras fontes, se assim for necessário, tá bom? Então vamos falar hoje sobre o Evangelho de Marcos. Muito bem, a gente já viu nos módulos passados os critérios que nós utilizamos para nós não, né, os historiadores, os estudiosos, os teólogos primitivos, né, lá do passado, os critérios que são utilizados para a gente dizer quem escreveu aquele livro. Então, nem sempre o nome do livro está relacionado a quem escreveu. Mas aqui, no caso dos evangelhos, todos nós podemos dizer que foram escritos pelo próprio nome do livro. Então, o Evangelho de Marcos, de fato, foi escrito por Marcos, também conhecido por João Marcos. Aí talvez você já esteja se perguntando, esse é o mesmo João Marcos que a gente vê em Atos e a gente vê na viagem com Paulo, Barnabé? Sim, é esse mesmo. A gente vai estudar agora um pouquinho sobre ele, falando sobre, né, algumas curiosidades e as peculiaridades deste evangelho. O que a gente pode dizer, então, afirmar, trazendo, né, esse contexto histórico, que de fato foi ele quem escreveu o livro. Marcos era judeu, mas ele também usava um nome romano, então ele também é identificado nas escrituras como João, cognominado Marcos. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 12, versículos 12 e 25. A gente também sabe, pelo contexto histórico e também pela indicação que nós temos em Colossenses 4:10, que ele era sobrinho ou primo de Barnabé, ele era um parente dele. E também, em Atos 12:12, a gente sabe que ele é filho de uma mulher chamada Maria, que residia em Jerusalém. Também a gente vai ter relato na própria Escritura Sagrada que Pedro tinha acesso a essa casa. E aí a gente vai vendo também que João Marcos, ele era um discípulo bem próximo, uma pessoa bem chegada do apóstolo Pedro. Então a gente vai vendo, né, na primeira carta de Pedro, 5:13, que Marcos ele se converteu provavelmente através do ministério de Pedro. A gente também vai ver que Marcos acompanhou desde Jerusalém até Antioquia o apóstolo Paulo e Barnabé. A gente vê isso lá em Atos 12:15. E daí partiu com eles para uma viagem missionária, mas Marcos deixa Paulo e Barnabé antes de completarem a viagem, que a gente vai ver lá em Atos 13:5 e 13. 6 anos depois que isso acontece, Paulo tem uma divergência, vamos dizer assim, ele tem uma certa resistência em levar João Marcos numa nova viagem missionária. E a gente vê esse enredo lá em Atos 15, 38 e 39. Talvez você já tenha passado por essa passagem lá em Atos e é como se realmente tivesse acontecido um entrevero entre eles. Porém, não fica assim a situação. Lá atrás, nos módulos anteriores, a gente falou também da veracidade das escrituras, que é muito interessante, que na Bíblia não se omitem problemas. Então, não se omitem pecados, situações que são da pessoa, não estão relacionadas a Deus. Deus é perfeito. Mas as pessoas que fazem parte do reino
reino deles são imperfeitas. Em Cristo a gente se faz perfeito, mas esta obra ainda vai ser completa nas nossas vidas até o dia de Cristo Jesus, como está escrito. Então é tão legal isso na Bíblia que nada ficou oculto, até mesmo essa situação em que houve entre Marcos e o apóstolo Paulo. Porém, a gente vai ver que quando Paulo ele está preso em Roma, João Marcos já aparece novamente na história como um auxiliador do próprio apóstolo Paulo. E a gente percebe pelas cartas de Paulo que o apóstolo Paulo tinha João Marcos em grande estima. Então essa situação foi resolvida, houve ali um concerto entre os dois e Marcos também se torna uma pessoa importante no ministério também do apóstolo Paulo, não apenas do apóstolo Pedro. Também os historiadores afirmam que Marcos trabalhou com Pedro durante um tempo considerável do seu ministério. Então eles passaram bastante tempo juntos, talvez ali como um auxiliar, como intérprete ou como um secretário. O que a gente percebe que o evangelho de Marcos provavelmente foi muito embasado naquilo que o próprio apóstolo Pedro pode ter dito a João Marcos e ensinado a respeito de Cristo. Então a gente tem essas evidências que vão surgindo. Também a gente pode dizer em relação à datação do evangelho de Marcos, é bem provável pela história, pelos registros que nós temos das escrituras, mas também registros históricos, que o evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E também antes da queda de Jerusalém, ok? Então a queda de Jerusalém a gente sabe que aconteceu por volta de 70 depois de Cristo. O próprio evangelho, algumas situações narradas no Novo Testamento vão dar o indício de que o evangelho foi escrito antes desse fato. Falando sobre o tema principal do evangelho de Marcos, a gente viu lá do evangelho de Mateus o tema principal dele e a característica, a forma como Cristo é apresentado. Nós vimos no evangelho de Mateus que Cristo é apresentado como rei e ele é apresentado numa versão, vamos dizer assim, de judeu para judeu. Então, lá no evangelho de Mateus, nós temos características, nós temos o estilo voltado principalmente para o judeu. Aqui, e aí por isso Cristo também é apresentado como rei. Mateus vai trazer uma série de indicações do Antigo Testamento, mostrando as profecias, mostrando nas Escrituras o advento de Cristo, falando para o judeu, olha, o nosso Messias já chegou, o rei já chegou, ele já veio. Em Marcos, a gente também vai ver uma característica própria. Então, a gente vai ver como Cristo é apresentado e qual é o tema central por onde, vamos dizer assim, esse evangelho gira em torno. Então, a gente pode colocar como tema central do evangelho de Marcos, desse livro, o capítulo 10, versículo 45, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a gente vai ver que no evangelho de Marcos, Cristo é apresentado como servo. E a gente vai ver que ele é apresentado como um servo conquistador e o servo sofredor. Marcos fez questão de deixar essas duas características de servo de Cristo bem evidentes no seu livro, por conta do seu público. Se Mateus escreve de judeu para judeus, em Marcos nós teremos um judeu que escreve para romanos. A gente vai estudando o livro e também, de acordo com teólogos, estudiosos nos nossos antepassados, a gente vai ver que existe essa evidência, essa característica de que Marcos escreve visando principalmente os romanos, mas não apenas os romanos. A gente vai ver também que Marcos está dirigindo este evangelho para os cristãos que já estavam em perseguição. Então, primeiro, vamos ver que quando Marcos ele escreve o evangelho aos romanos, ele omite toda a referência à genealogia e infância de Jesus. Por quê? Porque os romanos eles se interessavam mais em poder do que em descendência. E também eles não têm interesse na cultura judaica. Então Marcos ele faz uma omissão logo de cara, assim, ele não mostra a genealogia. A gente vai ver também que em Marcos você quase não tem referências do Antigo Testamento ou
de costumes judaicos. E quando existe um costume, Marcos faz questão de explicar. Porque os romanos se interessavam mais em poder, é que Marcos apresenta Jesus como grande conquistador. Ele é o servo conquistador. Ele é o conquistador da tempestade, ele é o conquistador dos demônios, ele é o conquistador das enfermidades, ele é o conquistador da morte. A gente vai ver que as histórias narradas por Marcos deixam isso muito evidente. Também no Evangelho de Marcos, a gente vai ver que dentre os evangelhos, é o evangelho que mais explora a questão da possessão demoníaca, justamente para mostrar que Jesus é soberano, ele é poderoso sobre todo e qualquer outro tipo de espírito. Então, sobre a malignidade, ele tem poder, ele tem autoridade, ele subjuga o inimigo. Isso traz para o romano uma linguagem que ele entende. Por quê? O que o Império Romano fazia? Ele conquistava. Ele dominava, ele subjugava. E quando Cristo é apresentado como aquele que subjuga todos os outros poderes, todas as outras autoridades, ele é o grande conquistador. Mas também Marcos mostra Jesus, ele apresenta Jesus como servo sofredor. E depois, no final, também como servo triunfante na sua ressurreição. Então, a gente tem aqui alguns fatos que indicam que este evangelho é particularmente adaptado aos romanos da época. Primeiro, o estilo resumido do evangelho, a descrição viva de cenas animadas e movimentadas revelam que é peculiarmente destinado a um povo tão ativo e enérgico quanto eram os romanos. A gente costuma falar que o evangelho de Marcos é como um filme. Tudo vai acontecendo muito rápido. A característica principal deste livro é a repetição constante das palavras logo ou imediatamente, ou em seguida, que proporciona a ideia de atividade e prontidão militar. Então, toda vez que termina uma situação, uma história, já vem a palavra em seguida, imediatamente, logo após. O dinheiro é mencionado em moeda romana, emprega-se divisão do tempo dos romanos, explicam-se os costumes hebraicos, como, por exemplo, em Marcos 7, 3 e 4. Então, isso demonstra, pelo menos, que o livro foi escrito para gentios, né? Mesmo que não tenha sido escrito para romanos de uma forma especial, mas para gentios também em geral. E praticamente não há referências às profecias do Antigo Testamento, depois do capítulo 1, como eu falei, porque os romanos que não estivessem familiarizados com essas escrituras, provavelmente não teria compreendido aquilo que Marcos teria dito em relação a costumes judaicos. Mas também a gente vê que Marcos queria encorajar os crentes sofredores, e por isso ele revela a pessoa de Jesus como servo sofredor, que a gente vê em Isaías 53, que veio para servir, morrer e ressuscitar com a finalidade de salvar o mundo, incluindo romanos e judeus. Nós falamos na nossa aula passada, que é na nossa aula presencial, é que Jesus ele veio primeiro para os seus, ele veio primeiro para os judeus, mas ele não veio exclusivamente para os judeus. O que é muito lindo de ver nos evangelhos, a gente vê aqui no evangelho de Marcos, e depois a gente vai ver também no de Lucas, é essa universalidade. Cristo veio para todos. Então, por isso foi tão importante os evangelhos serem escritos por 4 pessoas diferentes, em 4 visões, onde, vamos dizer assim, como se fosse um edifício levantado, e o edifício tem 4 lados. E você precisa ver um lado de cada vez. Então, os evangelhos, a gente pode dizer que é um único edifício, fala de uma única pessoa que é Cristo, mas você precisa contemplar um lado por vez. Ao mesmo tempo, né, no evangelho de Marcos, ao mesmo tempo que Cristo é o conquistador poderoso, ele também passa por vários sofrimentos até chegar à sua glorificação. Então, a mensagem de evangelização ao Império Romano, ao povo romano, através do Rei dos Reis, né, colocando ele como um rei, como um conquistador, você tem isso de um lado, mas do outro você também tem o consolo e a exortação ao povo que já estava sendo perseguido, aos cristãos que já estavam sendo perseguidos por Roma, indicando a esses cristãos que eles deveriam permanecer fiéis, assim como o próprio Cristo permaneceu fiel, firme até o fim. Então, assim como Cristo foi vencedor, também os seus seguidores seriam. E quando a gente fala dessa questão dos cristãos que estavam sendo perseguidos, o que acontece? Por volta do ano 67 depois de Cristo, o imperador Nero
acusa a comunidade cristã de ter colocado fogo na cidade de Roma. Veja, ele mesmo foi o causador disso, mas ele acusa os cristãos de serem os culpados por isso. E aí começa uma grande perseguição contra os cristãos. Nesse período em que acontecem esses fatos, é o período em que Paulo e Pedro morrem. Então a morte deles ficou bem próxima, fazem parte desse período da história. Então você imagina os cristãos sofrendo perseguição, vendo seus líderes sendo assassinados, sendo mortos, eles precisavam de uma palavra de ânimo. Então, é interessante que o Evangelho de Marcos apresenta o sofrimento de Cristo, apontando que também assim seria para aqueles que seguem a Jesus. Então, também lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Marcos, nós temos o próprio Jesus falando, é onde tem a frase, né? Se você quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz. Ou seja, todo seguidor de Cristo passa por sofrimentos, como ele passou. O Evangelho não é anunciado a nós para dizer assim, você nunca mais vai sofrer. Mas ele é anunciado a nós dizendo, se Cristo venceu, se ele sofreu e venceu, agora você também pode vencer em meio ao sofrimento. Que mensagem poderosa para nós. Então, Marcos escreve as suas boas novas, o seu evangelho também destinado a esses cristãos que estavam sendo perseguidos. No centro do evangelho de Marcos, há pronunciamentos explícitos de que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Nós vemos lá no capítulo 8, versículo 31. E esse pronunciamento de sofrimento e morte é repetido no capítulo 9, versículo 31, no 10, 32 e 34. E ele se torna, então, um comprometimento do discípulo de Cristo. Como eu acabei de falar, o texto do capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver que Marcos estrutura o seu evangelho em cenas muito vivas. Apesar dele ser o menor dos evangelhos e não conter nenhuma genealogia e explicação do nascimento e do antigo ministério de Jesus na Judéia, ele é considerado o evangelho da ação, de movimentos rápidos. Então a palavra, como a gente falou, a palavra grega utilizada para indicar essa questão do imediatamente logo após é a palavra euteus. Ela ocorre 42 vezes no evangelho de Marcos. É o livro do Novo Testamento em que mais se emprega essa palavra. Marcos também é o evangelho da vivacidade, né? Frases gráficas e surpreendentes ocorrem com frequência para permitir que o leitor reproduza mentalmente a cena descrita. De fato, se você estiver lendo o evangelho de Marcos, ele descreve de uma tal maneira que você consegue visualizar, você praticamente ouve, você sente o cheiro, você percebe mentalmente a cena que ele está descrevendo. Então, os olhares e gestos de Jesus recebem uma atenção fora do comum nesse livro. Marcos enfatiza pouco a lei e os costumes judaicos e sempre os interpreta para o leitor quando os menciona. Essa característica tende a apoiar ainda mais a tradição de que Marcos escreveu para uma audiência romana e gentílica. De muitas formas, ele enfatiza a paixão de Jesus de modo que se torna a escala pela qual todo o ministério pode ser medido. Então, olha só, ele fala lá no capítulo 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todo o ministério de Jesus, milagres, comunhão com os pecadores, escolha de discípulos, ensinamento sobre o reino de Deus está inserido no contexto do amor oferecido pelo Filho de Deus que tem seu clímax na cruz e ressurreição. A gente pode dizer então que os assuntos, os diversos assuntos deste evangelho podem ser divididos com uma breve introdução, descrevendo a pregação do precursor de Jesus, que é João Batista,
e o próprio batismo e tentação do Salvador, os mais importantes acontecimentos da vida pública e ministério de Jesus na Galileia, ocupando estes fatos a parte maior do livro, e uma resumida narração da viagem de Jesus a Jerusalém, a partir do capítulo 10, a sua entrada na cidade, alguns acontecimentos que ali ocorreram, principalmente os seus sofrimentos, morte e ressurreição, isso já na porção final do livro. Agora vamos ver algumas particularidades do Evangelho de Marcos. Os milagres do surdo e mudo e do cego de Betsaida, que a gente só tem nesse evangelho, a parábola da semente que cresce de modo oculto, o caso do jovem envolto no lençol de linho, quando Jesus foi preso, a aparição de Cristo aos discípulos depois da ressurreição, quando eles são acusados por Jesus de incredulidade, né, porque eles ficaram ali sem entender o que estava acontecendo, a explicação dos costumes judaicos a respeito da purificação. São alguns fatos que são peculiares ao livro de Marcos. A gente também vai ver no Evangelho de Marcos algumas palavras em aramaico sendo utilizadas pelo próprio Cristo, pelo nosso próprio mestre, né? Então, Jesus empregando palavras como Boanerges, Talita Cumi, Efatá, Corbã, Aba. Então, mostrando bem essa contextualização da língua da época, dos termos utilizados. O tempo e o lugar são cuidadosamente particularizados por Marcos. Eu acho isso muito lindo, né? E se a gente for agora, né, fazer um panorama geral do conteúdo do Evangelho de Marcos, a gente pode dividir da seguinte maneira. O período de preparação para que Jesus iniciasse o seu ministério, então a gente vai logo no primeiro capítulo, o ministério de João Batista, aí o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério galileu, aí a gente vai ver o primeiro período do ministério de Jesus, os 4 primeiros discípulos, ainda no capítulo 1, olha só como o Evangelho de Marcos é dinâmico, porque tudo isso que eu estou falando está acontecendo aqui ainda no primeiro capítulo. Um dia atarefado em Cafarnaum, que a gente vai ver ainda no capítulo 1, do versículo 21 até o 45. A cura do paralítico, a chamada de Levi. Uma controvérsia sobre o sábado, a gente vai ver aqui no capítulo 2, a partir do versículo 23. Depois a gente vai ver o segundo período do ministério de Jesus. Aí vem amigos e adversários, os ensinamentos de Jesus por parábolas, a primeira retirada de Jesus, o endemoniado Gerazeno, a ressurreição da filha de Jairo, a rejeição de Jesus em Nazaré, a missão dos 12, a morte de João Batista, depois a segunda retirada de Cristo, quando Jesus alimenta a multidão de 5.000, a controvérsia sobre a purificação e aí a explicação que é trazida sobre isso. O terceiro período vem a terceira retirada, Jesus sobre Tiro e Sidom, a cura do surdo e mudo. Depois vem a quarta retirada, aí vem de novo Jesus alimentando a multidão dos 4.000. Jesus ensinando e curando de diversas maneiras. Depois vem a quinta retirada. Aí, na sequência, a Cesareia de Filipe, a transfiguração, a cura de um jovem possesso, ensino sobre humildade, ensino sobre o divórcio, a bênção para as crianças, ensinamento sobre riqueza e ambição, o cego Bartimeu e já agora no capítulo 11, a Semana da Paixão, a partir do capítulo 11. E aí do 11 até o 15:47 a gente vai ter essa narrativa bem marcada da Semana da Paixão. Então você vai ter o domingo da Semana da Paixão, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, a maldição da figueira e a purificação do templo. Na terça-feira, ensino sobre fé e temor. Na quarta-feira, ensino de Jesus por parábolas e algumas controvérsias que surgem. Por exemplo, Jesus advertindo seus seguidores a fugirem da religião formal, falando que se você quiser manter a aparência de santidade, sua aparência ela é vazia e inoperante, você precisa de fato ser aquilo que você está dizendo, né? O discurso do Monte das Oliveiras, a unção em Betânia. Na quinta-feira, a instituição da ceia. Na sexta-feira, Jesus no Getsêmani, os julgamentos judaicos, o julgamento romano,
a crucificação e o sepultamento, e por fim, já lá no capítulo 16, o último capítulo, a ressurreição e também a aparição de Jesus aos seus discípulos. Breve resumo do conteúdo do Evangelho de Marcos. Pois bem, então vamos agora partir para o nosso terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Então a gente viu as características do Evangelho de Mateus, vimos as características do Evangelho de Marcos, e agora nós vamos ver esse evangelho que tem um lugar, assim, pessoalmente especial no meu coração pela maneira, pelo estilo que ele escreve, que a gente vai ver que é bem peculiar, é bem próprio de Lucas. Também é unânime dizer que o Evangelho de Lucas foi escrito pelo próprio Lucas. E a gente vai ver depois que Lucas escreve o Evangelho e Atos dos Apóstolos como se fosse um único volume. Ele escreve como se fosse para uma pessoa. E a gente vai ver daqui um pouquinho como é que foi isso. Mas ainda falando sobre ele, né? Quem é o autor desse evangelho? Lucas teve muitos contatos pessoais com os apóstolos e outras testemunhas do relato evangélico. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos narrados no seu evangelho, mas ele conviveu com pessoas que foram seguidores de Cristo direto e outros seguidores de Cristo já, vamos dizer assim, discípulos de discípulos. Mas Lucas, ele teve acesso a, vamos dizer assim, a cúpula da liderança da igreja primitiva. Ele fez parte disso. Então, em especial, ele foi um colaborador assíduo do ministério do apóstolo Paulo. Então, ele foi companheiro de Paulo em algumas viagens. Esse uso do pronome nós no livro de Atos já dá a entender que Lucas fazia parte da convivência dessas pessoas que viram muito de perto a vida de Jesus e os acontecimentos. Tudo indica que Lucas não era judeu. Vamos dizer assim, fortes evidências de que Lucas era grego, era de origem grega. Então, se em Mateus nós temos um judeu escrevendo para judeus, se em Marcos nós temos um judeu escrevendo para romanos, aqui em Lucas nós temos um gentil escrevendo para gentios. É por isso que talvez o Evangelho de Lucas seja de tanta identificação conosco, porque a maneira como ele aborda esses assuntos, as explicações que ele traz, até mesmo de costumes judaicos, é para ajudar aquele que é leigo nesses costumes a entender o Evangelho, entender as boas novas. Inclusive, a gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas evidências dessa característica dele ter sido grego, por exemplo, em Colossenses 4,14, porque ele é mencionado entre os cristãos gentios da igreja. Também, o que a gente conhece pelas escrituras e pela história é que, além de Lucas ser grego, ele também era médico. E ele era um erudito, era uma pessoa estudiosa. Lucas, ele traz também essa marca na sua escrita, no seu livro, de uma pessoa de influência grega mesmo, porque os gregos são considerados na história, né, na nossa sociedade, os pais da filosofia. Então, pro grego, essa questão de você discorrer sobre o belo, discorrer sobre o propósito da vida do homem, de trazer nobreza, de trazer sentido para a vida do ser humano, essa era uma discussão constante entre os gregos. E Lucas consegue trazer para o Evangelho, mostrando em Cristo, né, mostrando na pessoa de Jesus, que existe o homem perfeito. O homem perfeito é Jesus. Ele é perfeito no seu corpo, ele é perfeito na sua alma, ele é perfeito no seu espírito. Então, vamos dizer assim, esse preparo que Lucas tem, seu preparo acadêmico, o seu preparo social, o seu preparo cultural, foi muito útil para o Evangelho. Foi útil para a igreja, porque ele traz isso na perspectiva agora de Cristo. Então, assim também quando a gente estudar as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, nós vamos perceber que pessoas são levantadas por Deus com determinadas habilidades para cumprir o seu propósito em Deus. Então, existia um propósito também na vida de Lucas, ele ter tido acesso ao estudo, ter tido acesso
a informações que talvez outros discípulos, outras pessoas da igreja não tinham, mas havia um propósito para a vida dele, ele soube usar os seus dons, os seus talentos também na evangelização e no crescimento da igreja, cooperando com o crescimento da igreja. Tudo indica que Lucas se juntou ao apóstolo Paulo em Troade. A gente vê isso lá em Atos 16:10. E foi com o apóstolo Paulo até a Macedônia. Depois viajou também com o apóstolo até Filipos, onde tinha contatos, ficando provavelmente ali por certo tempo. A gente vê isso também em Atos 17:1. Uns 7 anos mais tarde, mais ou menos, quando Paulo, dirigindo-se a Jerusalém, visitou Filipos, Lucas se junta novamente ao apóstolo. A gente vê isso lá em Atos 20, capítulo 5. Então, se Lucas era aquele irmão de que se fala na segunda carta aos Coríntios 8:18, o intervalo devia ter sido preenchido com um ativo ministério, porque ele aparece nessas viagens, mas existe aí um intervalo, né, um meio de tempo em que Lucas deveria estar fazendo alguma coisa. Poxa, se ele viajou tanto com o apóstolo, se ele foi uma pessoa tão importante para Paulo, com certeza, no período onde nós não temos nenhuma indicação do que deve ter sido feito, provavelmente Lucas fez muito junto à igreja. E aí a gente vai ver que ele acompanha Paulo a Jerusalém, lá no capítulo 21 de Atos 18, e aí Lucas faz a viagem com Paulo até Roma. Nessa cidade, né, Roma é onde o apóstolo Paulo ficou preso pela primeira vez, e Lucas está lá com ele. Achava-se aí também durante o segundo encarceramento, então também quando o apóstolo Paulo é preso pela segunda vez em Roma, Lucas também está acompanhando o apóstolo, e ali provavelmente Lucas fica companheiro de Paulo até a morte do apóstolo. E como eu falei um pouco mais no começo do Evangelho de Lucas, esse evangelho ele tem uma dedicatória. Isso também é uma característica bem interessante, que ele escreve a Teófilo. Alguns estudiosos dizem, existem 2 linhas sobre esse Teófilo. Primeiro a gente precisa entender o que significa Teófilo. Esse nome significa literalmente amigo de Deus. Pode ser que Lucas tenha escrito a uma pessoa chamada Teófilo, que por sinal tem esse significado, o nome amigo de Deus, e possivelmente, se era uma pessoa de alta posição, porque em determinado momento Lucas ele se dirige a essa pessoa como excelentíssimo. E essa palavra não era utilizada para qualquer pessoa, inclusive ela é utilizada para alguém em posição de, vamos dizer assim, de liderança, de destaque entre romanos. Ainda é mais específico. Então, pode ser que esse Teófilo fosse uma pessoa, um amigo, um conhecido de Lucas, e Lucas estava escrevendo para ele o Evangelho e o que já tinha acontecido até então nos Atos dos Apóstolos, já com o nascimento da igreja, a fundação de igrejas já também espalhadas pela Ásia. Pode ser isso. Mas também existe uma outra linha que os estudiosos dizem que pode ser, pelo nome Teófilo, amigo de Deus, destinado a um grupo de pessoas, a uma comunidade, ou simplesmente uma maneira de Lucas dizer: eu estou escrevendo para todo aquele que se considera amigo de Deus. Então, seja quem for, eu me considero como uma receptora também desse livro escrito por Lucas, né? Eu também sou receptora, você também é receptor. Se você é amigo de Deus, então você também recebe esse evangelho juntamente com Atos dos Apóstolos. Isso é um fato bem interessante sobre o livro. Agora, olha só, se em Mateus Jesus é apresentado como rei, se em Marcos ele é apresentado como servo tanto conquistador como sofredor, e em Lucas, como que Cristo é apresentado? Primeiro a gente precisa voltar os olhos para o tema central de onde gira o Evangelho de Lucas. E a gente poderia dizer que está lá no capítulo 19, versículo 10. O Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas vai apresentar o Salvador Jesus Cristo como Filho do Homem. Como eu falei há alguns minutos atrás, se Lucas está se dirigindo a um público grego, e o grego busca a perfeição, o ideal perfeito, então Lucas apresenta
O Filho do Homem perfeito e ideal no corpo, na alma e no espírito. Os gregos, em geral, não conheciam o Antigo Testamento e eles não sabiam nada dos escritos de Moisés e dos profetas. Então, não fazia muito sentido para Lucas citar as antigas escrituras. A gente vai ver algumas indicações, sim, claro, mas isso não é, vamos dizer assim, o foco principal do livro. Por quê? Porque para o grego, ele não quer saber da cultura de um outro povo que ele não considera nem importante. Mas Lucas, ele traz então a mensagem do Evangelho mostrando Cristo sob essa perspectiva do Filho do Homem perfeito. Então, para receber o Evangelho, né, receber a anunciação do Senhor Jesus, eles precisavam ver que seus ensinamentos, né, os ensinamentos de Jesus, estavam de acordo com as esperanças mais elevadas, os sonhos mais sublimes de todos os homens em toda parte, e que esses ensinamentos não visavam somente o bem-estar dos judeus. Assim, para que os gregos e outros povos estrangeiros pudessem também crer no Senhor, Lucas foi inspirado a escrever um evangelho diferente daquele que Mateus tinha escrito. Lucas quase não se referiu aos antigos textos proféticos, mas ele se concentrou em descrever o Senhor de uma forma em que sua misericórdia e sua sabedoria fossem vistas em seus tantos atos e palavras. Sobre a datação do Evangelho de Lucas, é provável que ele tenha sido escrito depois do Evangelho de Marcos e de Mateus. E é muito provável que ele tenha utilizado o Evangelho de Marcos como um aporte para o seu próprio Evangelho. Então, a gente também utilizando os critérios que a gente já viu nos módulos anteriores, que se chega a essa conclusão. Então, relacionado ao seu conteúdo, a gente pode comparar, né, o conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus é didático e religioso. Marcos é mais teatral e prático. E Lucas é mais biográfico e literário. Qual seria, então, a característica distinta de Lucas em relação a Mateus e Marcos? A gente pode colocar como característica distinta a universalidade da mensagem cristã. Universalidade por quê? Porque é escrito para todos. E Lucas faz algumas citações que os demais não fazem. Por exemplo, o cântico de Simeão, louvando Jesus, né, quando Simeão descobre, né, que o Salvador nasceu. A gente vê isso lá no capítulo 2, versículo 32, no Cântico de Simeão. Lucas fez questão de destacar que ele é luz para as nações. Veja, ele não é apenas para os judeus, ele é para as nações, né? No comissionamento do Senhor, depois que Jesus ressuscita, lá no capítulo 24, 47, também ele faz esse destaque, que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, em todas as nações. E Lucas também realça o fato de que Jesus não é apenas o libertador dos judeus, mas também o salvador de todo mundo. A fim de sustentar esse tema, Lucas omite muito material que é estritamente de caráter judaico. Por exemplo, Lucas não inclui pronunciamento de condenação de Jesus aos escribas e fariseus, como a gente tem em Mateus 23, nem a discussão sobre a tradição judaica, que nós vemos tanto em Mateus quanto em Marcos. Lucas também exclui os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, que tratam diretamente do seu relacionamento com a lei. Ele omite essa parte e mantém as demais informações. E Lucas também omite as instruções de Jesus aos 12 para se absterem de ministrar aos gentios e samaritanos. Agora, olha que interessante. Por outro lado, ele inclui muitas características que demonstravam universalidade, ou seja, que ele veio para todos. Ele enquadra o nascimento de Jesus em contexto romano, mostrando que o que ele registra tem significado para todas as pessoas. Ele ainda enfatiza as raízes judaicas de Jesus. Olha só, apesar dele dar essa ênfase de que Jesus veio para todos, ele é o único que faz essa referência, olha. De todos os escritores dos evangelhos, só Lucas registra a circuncisão e dedicação de Jesus no templo, bem como sua visita ao templo quando menino, que a gente vê lá no capítulo 2. Só ele relata o nascimento e infância de Jesus no contexto de judeus piedosos como Simeão, Ana, Zacarias e Isabel, que estavam entre os fiéis restantes, esperando a consolação de Israel, como ele fala lá no capítulo 2, versículo 25. Ao apresentar Jesus como Salvador,
De todos os tipos de pessoas, Lucas inclui material não encontrado nos outros evangelhos, como o relato do fariseu e da pecadora, a parábola do fariseu e o publicano, a história de Zaqueu, o perdão do ladrão na cruz. Ele também ressalta as advertências de Jesus sobre o perigo dos ricos e a simpatia dele pelos pobres. Isso é uma característica forte do Evangelho de Lucas. Se você está com o seu material aí na mão, você vai ver. Existem inúmeras passagens que falam sobre esse assunto. Também o Evangelho de Lucas é o que mais faz referências à oração. Lucas enfatiza especialmente a vida de oração de Jesus, registrando 7 ocasiões em que Jesus orou, que não são encontrados em nenhum outro lugar. Também só Lucas traz as lições do Senhor sobre a oração ensinada na parábola do amigo importuno. Além disso, o evangelho abundante em notas de louvor é ação de graças. Fazendo aqui um breve resumo, mas não tão breve, porque o Evangelho de Lucas é grande, mas a gente pode dividir da seguinte maneira. Logo no começo, o prefácio do Evangelho, e aí eu vou falando na sequência. Preparação para a missão do Salvador, nascimento do precursor do Salvador, o nascimento de João Batista, bem como o ministério dele também. Nascimento e infância do Salvador, o caminho de Jesus, preparado por João Batista, batismo, genealogia, a tentação do Salvador, declaração de Jesus de que ele é o Salvador enviado por Deus, revelação de sua autoridade divina, papel de Jesus como Salvador dos pecadores, inauguração de uma nova ordem pelo Salvador, a gente vê lá no capítulo 5 até o 6:49. Jesus apresenta os ensinos do Antigo Testamento de forma mais objetiva e prática. E aí Jesus, ele afasta só o que é teórico e traz para a vida, para a prática, aquilo que está escrito, revelação de seu poder ilimitado, revelação de sua autoridade divina, revelação da glória divina do Salvador, missão de redenção do Salvador, quem são seus amigos sinceros e a persistência na oração, avisos de Cristo a inimigos e seguidores, o Salvador dos perdidos, mandamentos do Salvador a seus seguidores, a ingratidão de 9 leprosos curados pelo Salvador, né, lá quando acontece a cura dos 10 leprosos, mas só um volta para agradecer. A perdição de seu súbito, a predição, né? Quando ele prediz o seu retorno, olha só, Jesus nem tinha ido ainda, mas ele já estava dizendo, porque ele já estava anunciando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar ao 3º dia, mas ele também traz aqui em Lucas a certeza da sua segunda vinda. A relação de Jesus com as crianças também em Lucas, e a passagem do jovem rico, e os últimos dias do Salvador em Jerusalém, sua crucificação e sepultamento. E aqui em Lucas a gente tem um pouco mais de detalhes do que a gente tem no livro de Marcos. Então é isso, gente. Acho que deu para a gente abordar bastante coisa legal, bastante coisa interessante de Marcos e Lucas. E na nossa próxima aula, que é a nossa aula presencial, a gente vai fechar com o Evangelho de João e também vai ser o dia da nossa avaliação. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido ministrado através dessa aula e que o Senhor continue falando no seu coração. Até a próxima.